Vai, pode pôr. Então, vamos lá. Nós estamos na segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Na minha edição aqui é a página 209, que trata da Ema Livre. Estamos acabando os espíritos felizes, hein, gente? Faltam poucos aí, uns 4, 5, né? Todo mundo achou? Sim, achamos. Então, vamos lá. Depois a gente vai para os espíritos em condições medianas. São 6 espíritos em condição mediana. Ainda bem que os espíritos felizes, Kardec botou um monte aí, né? Um monte. Nossa! Para animar a gente, viu? 17 em espíritos felizes. Então, vamos lá. Ema Livre. A senhorita. Eu já vi que ela era jovem, né? A senhorita Ema Livre morreu na flor da idade. Então, morreu jovem, né? Que flor da idade aí? 20 anos, 18? Não tem tanta relevância a gente precisar isso. Após cruéis sofrimentos em consequência de um acidente causado pelo fogo. Então, vejam, como que ela morreu? Foi um acidente. Mas ela morreu carbonizada. Foi um acidente, ela era jovem e morreu queimada. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris. Então, alguém propôs para Kardec, vamos evocar essa jovem que faleceu por um acidente causado pelo fogo, ainda jovem, quando ela se apresentou espontaneamente a 31/7/1863. Quer dizer, alguém... Vejam bem como é que sempre a coisa está funcionando. Alguém pensa em evocar, já evocou. Né? Alguém pensa em evocar, já evocou. Então, a gente está aqui. Lembrei da minha mãe falecida. Evoquei. Se ela puder, ela vem. Ou se ela não puder, daqui a pouco ela vem. E vem, né? Só não vem se estiver trabalhando. Aí está lá, cumpre as 8 horas de trabalho, pum, chega aqui em menos de um segundo. De onde você vem, mãe? Então, e digamos aqui, ó, não foi... Como que eles descobriram isso? 31/7/63, ela apareceu. Talvez não seja no dia em que alguém propôs evocá-la. Não é, provavelmente não é. Mas quando ela apareceu dias depois, aí o pessoal se lembrou. Olha, você lembra que você quis evocá-la aqui? Você propôs evocá-la? Sim, eu lembro. Ela não veio no dia que você pediu, né? Mas ela veio espontaneamente depois. Está acontecendo muito. Tem um monte de exemplo desses 17 para trás aqui, né? Tem vários aí, uns 4, 5. Quando ela se apresentou espontaneamente pouco tempo depois de haver morrido. Então, ela morreu por um acidente, né? Carbonizada, queimada, e não demorou muito, ela espontaneamente apareceu na Sociedade Espírita de Paris, espontâneo entre aspas, porque alguém propôs a Kardec evocá-la em dias anteriores. Eis-me aqui. Ainda no cenário do mundo, em que eu julgava sepultada para sempre no véu da inocência e da juventude. Então, veja, ela é um espírito feliz, classificada como espírito feliz, mas o que ela diz assim, ó? Eu acreditava, quando eu morri, que eu estaria sepultada para sempre na minha ignorância, na minha inocência, na minha juventude. Eu achei que quando eu morri, eu ia ficar aqui mesmo na terra, ali junto do corpo, sepultada. Era espírita? Não. Não era espírita. Para ter essa presunção, para ter esse julgamento de si,
Espírita ela não era. Tudo bem. Na minha fé católica, na minha fé católica, pensei, acreditei que o fogo da terra, ora, o jeito que ela morreu, o incêndio, morreu por acidente no incêndio, queimada. Eu pensei, católica que eu era, que esse fogo pelo qual eu morri me salvaria do fogo do inferno. E, se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma trêmula se refugiava na expiação do purgatório, enquanto eu orava, sofria e chorava. Então, vamos por parte aí. Ela, sendo católica, acreditou que, olha, eu morri incendiada para o inferno é que eu não vou. Eu creio que essa espécie de morte me livrou do inferno, no qual eu iria ficar eternamente. Mas esse fogo que me matou me salvou do fogo eterno do inferno. Ora, a gente sabe, como espíritas que somos, que o que ela passou foi um processo expiatório, né? Um processo de expiação. A depender do que o Kardec pudesse falar de como ela era em vida, talvez tenha sido uma prova escolhida, né? Talvez tenha sido uma prova escolhida e ainda, vamos abrir os olhos, até uma prova alguma coisa simples. Porque aquela prova que aquele espírito Léo escolhe no livro Ação e Reação, de uma vida inteira em que ele matou o irmão dele para ficar sozinho com a herança, o irmão que tinha uma debilidade mental significativa, quando ele volta desejando o seguinte planejamento: eu vou ter outro irmão, mas eu escolho ter as deficiências físicas que o meu irmão de vida anterior teve, as deficiências mentais que o meu irmão de vida anterior teve. Sim. O que mais? Que ele também usurpe os bens meus. Eu quero passar por tudo que eu fiz o meu irmão outro passar. O irmão da vida atual é outro. Então, chegou aqui, vamos lá. Espoliado dos bens, os pais morreram jovens, foi espoliado dos bens. Depois o irmão colocou ele num sanatório. Ficou um imenso tempo no sanatório. Saiu do sanatório, foi procurar a justiça para ganhar um pouquinho que fosse dos bens que o irmão ficou. Não, a justiça disse, não, tu não tem direito, não. Ele é o teu tutor, tu não tem condição de reger a vida, de reger a sua própria vida. Ele é o teu tutor, isso é fato. Não, mas os médicos já disseram que eu estou bom, eu saí do sanatório. Não, eu tenho aqui outros peritos que estão dizendo que você não tem condição. Rua. Aí vou para a casa do irmão. Não. Rua. Aí alguém com dó dá para ele um serviço de vigilante noturno, no qual ele adquire uma pneumonia muito significativa, mas tem que trabalhar doente, não tem dinheiro para comprar remédio, a alimentação é precária. Logo, ele cai numa própria poça de lama, é internado num hospital, fica tempo longo e vai morrer da pneumonia. Lembram? Que vida foi essa escolhida, gente? Que vida foi essa? Ela aqui está fácil, perto disso. Apesar de... morreu queimada. Ora, mas a gente sabe do livro há 2000 anos, por exemplo, os cristãos que eram levados ao fogo não sentiam envolvidos por uma energia superior. Não senti nada, não. A morte do Simeão no livro
no mesmo livro há 2000 anos, pelo amor de Deus, né? Mas ele sentiu aquilo? Não. Chicote, 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 chicote romano. Não é um chicote atual. Chicote romano que era capaz de dilacerar as carnes, quebrar os ossos. Fala onde estão as mulheres com as quais nós queremos, né, nos relacionar sexualmente. Não, não vou falar. Eu prefiro morrer. Espada transpassada no coração. Sentiu alguma coisa? Não. Então vamos lá. Ora, então eu me livrei do fogo. Eu presumo que por essa expiação que eu passei, palavra espírita, ou dessa prova escolhida, eu me livrei do fogo do inferno. Mas eu não creio que eu vá para o paraíso. Eu estou aqui muito trêmula, eu estou no purgatório, né? Eu oro, eu sofro, eu choro neste local em que eu estou. Purgatório, está no umbral. Mas não está só. O homem só não sai da própria situação se ele não fizer sintonia de recepção do auxílio. E, naturalmente, muito menos se não pedir. Mas quem me dava ânimo, quem me dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Estou na angústia, não estou no inferno, mas estou no purgatório. Mas eu oro, eu sofro. Alguém tem... Opa, adquiri uma força. De onde veio? De onde veio essa força? Meu ânimo está abatido. Subiu alguma força. Estou um pouco angustiado, estou chorando, sofrendo. No momento, veio uma força. Quem, nas longas noites de insônia, aí lembra de André Luiz no livro Nosso Lar, primeiro capítulo, não dormia no umbral. Um repouso leve. Minutos, já é acordado por alguns monstros, né? Irônicos. E eu, nas longas noites de insônia, de febre dolorosa, quem se inclinava sobre o meu leito de martírios? Um leito inteiro de martírios. Está no umbral, está no purgatório, está sofrendo. Não é o sofrimento infernal, mas está sofrendo. E não crer que deva merecer ir para uma região melhor. Quem me refrescava os lábios sedentos? Quem? Éreis vós, meu anjo da guarda, cuja auréola branca me cercava. Eu era cercada por ele. Se tivesse feito uma sintonia prévia, ficava menos tempo do que fiquei. Mas, de qualquer forma, saí. Eu estou me comunicando agora na Sociedade Espírita Parisiense. E éreis vós, outros, vós, espíritos caros, espíritos amigos, e vocês aqui da Sociedade Espírita Parisiense, você que era alguma pessoa próxima a mim, que é da Sociedade Espírita de Paris, e que propôs a Kardec a minha evocação, vocês, meus amigos, e talvez até Kardec, pelo grau de humildade, de amor que ele possuía pelas pessoas, meu Deus, então a sua neta, a sua sobrinha, sei lá quem aqui, Ema Livre, morreu desse jeito. Vamos orar por ela. Vamos orar por ela. E se preocupou quando dormir, vai lá. E vós outros, que vinhas murmurar ao meu ouvido palavras de esperança e palavras de amor. Então, recebe a prece? Recebe a prece. Ou vai dormir? Vai ao encontro. E o que está falando? Eu estou conseguindo ouvir vocês. São palavras de esperança, são palavras de amor. A chama que consumia meu pobre corpo também me despojou das suas cadeias e assim morri vivendo já a vida verdadeira. Em resumo,
Em resumo do que ela colocou aqui de novidade para nós. O fogo que queimou o corpo, queimou também os elos. Queimou também as energias semimateriais, algumas coisas materiais que prendiam o corpo ao espírito. Então libertou rapidinho, porque ela era jovem, não era espírita, era católica. Mas será que ela era algo devotada à caridade? Não fala? Ou era comum da juventude levar uma vida algo leviana, de brincadeiras, né? De descoberta da sensualidade? Está falando isso aí? Não está falando, mas, né? O fato é que ela está dizendo que o fogo consumiu não só o corpo, mas também queimou os vínculos semimateriais que ligavam o corpo e o espírito. De forma que eu passei um pouco de período de insônia, de febre dolorosa no purgatório, mas eu orava, sofria, recebendo atendimento, sendo consolada pelo meu anjo da guarda e por vocês, de forma que eu logo entrei na verdadeira vida. Foi curto esse período que eu posso dizer que eu não experimentei a perturbação. Eu entrei serena e entrei recolhida no dia radioso que envolve os que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Então, parece com... Não vou mais falar parece. Lembra lá do livro a oração de Druso, no último capítulo do livro Ação e Reação? Eu estou pedindo, Senhor, para mim o sofrimento, para ver se eu me endereço na direção correta da vida e do progresso. Aí ela diz, olha, entrei serena e recolhida no dia radioso, que envolve os que, depois de terem muito sofrido, a gente está aqui pedindo folga, vamos parar de pedir folga, né? Que as dificuldades venham, porque são por elas que eu entrarei no dia radioso dos mundos superiores, das colônias superiores. Se eu souber esperar um pouco, porque esse sofrimento vai ser nada. Está com 51 anos, mais 30 foi. O que você está esperando? O sofrimento nesse restinho aí vai fazer um bem danado depois. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Então vejam, tem algum grau de revolta contra Deus morrendo desse jeito? Outros teriam, né? E ficariam longo tempo revoltados no plano espiritual, em regiões inferiores. Ela não. No último momento, minha mãe está pensando na mãe. Como gostaria que ela se tornasse espírita. Então aí, já está dando uma dica. Olha essa carta aqui da sua filha. Eu sou seu parente, olha essa carta, não é ela? Ela não está falando aqui, ó. Morreu jovem, ela não era católica. Será que essa carta é dela mesmo? Ela morreu. Você confia em mim, né? Olha, ela não falou que ela era católica, ela não morreu incendiada. Enfim, vamos ver outros detalhes aqui da vida para provar que ela era. E olha o que ela diz aqui. Eu queria que você se tornasse espírita, minha mãe. Já está dando tarefa ali para o parente, né? Vai lá, leva essa carta, conversa, traz ela aqui na Sociedade Espírita de Paris, porque ela tem que se tornar espírita através do conhecimento dessas obras. Ó, lê aí, eu já te trouxe aqui, ó, o livro Céu e Inferno, te trouxe o livro dos Médiuns, te trouxe o Evangelho. Esse aqui ainda não está sendo produzido, o Céu e Inferno, mas já leva aqui a mensagem dela. Tem mensagem de outros, ó. Você lembra do Samson? Está aqui, ó, o Samson escreveu aqui. Despedi-me da terra, qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho. Então, ela não era orgulhosa.
que fere as almas desditosas. As almas infelizes são tocadas pelo orgulho. Arrastada pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Então, vejam, apesar de ser jovem, ela não estava ali orgulhosa, né? Orgulhosa de qualquer coisa, da beleza física, orgulhosa das notas escolares. Ela também não está buscando a sensualidade, ela não está buscando o sucesso que embriaga, o falso sucesso brilhante da juventude. Ela não estava. Então, não estava numa vida leviana. Opa! Né? É como quem diz assim, vai lá, cumpre essa expiação aí, ou que você já fica mais livre. Sim, mostra um espírito, né, que talvez tenha escolhido passar por isso, como escolheu o espírito Léo, toda uma vida de dor. Mas ela, sendo jovem, não está buscando se embriagar com a sua juventude, como é muito comum. como é o comum. Bendigo, pois, o fogo. Nossa, mas eu já senti, alguém pode dizer, né? Mas alguém pode dizer, eu já senti um certo pânico aqui de saber que ela morreu incendiada. Meu Deus, eu não quero morrer incendiada. Eu estou me colocando numa situação dessa jovem. Não, eu bendigo, pois, o fogo. Hã? Deu para retirar o pensamento do receio? Não, eu bendigo, pois, o fogo. Eu bendigo, pois, o sofrimento. Eu bendigo a prova. Então, veja, ela passou. Aí ela mesma diz que não passava de uma expiação. Mas, pela conduta dela, era uma expiação que ela escolheu. Né? Semelhante a esses, porque diz Kardec no Evangelho, né, capítulo 5, a gente vê que, às vezes, as expiações e as provas são realmente escolhidas quando a pessoa passa pelos piores martírios com uma extrema resignação. Coisas gravíssimas, mas a alma está ali tranquila. Isso é sinal de que ele escolheu essas dificuldades todas. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuam agora na torrente luminosa, né? Semelhante a esses brancos e leves fios do outono que flutuam no ar, né? Um fio simples flutuando no ar. Eu sou assim. Eu estou flutuando na luz. E não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas do ouro do bom Deus. Ema livre. No dia, segundo a comunicação dela, no dia 30 de julho de 1863, então no dia anterior, né? Então, no dia anterior a essa comunicação da Sociedade Espírita Parisiense. E olha que ela, jovem, deu essa comunicação pouco tempo depois de ter morrido. Lembrando que como é que era o nome dele? O segundo comunicante, que ele era diretor da indústria, né? Dos museus da indústria. Ele quis se comunicar, ele era membro da Sociedade Espírita Parisiense e não conseguia. Né? E não conseguia. O doutor Jubar não conseguia. Ela, tranquila. No dia anterior, no dia 30 de julho de 1863, o mesmo espírito deu espontaneamente a segunda comunicação a partir de outro centro espírita do Havre, em outra região da França, no dia anterior, né, 30 de julho, e depois deu a comunicação na Sociedade Espírita Parisiense. Duvido que o pessoal da Sociedade Espírita Parisiense já tivesse essa informação. Quais eram os meios de comunicação do século XIX? Né? Não tinha nem luz elétrica nesse tempo.
Então, o pessoal do Havre recebeu a comunicação em um dia, a Sociedade Espírita Parisiense no dia seguinte, mas mais para frente é que um ficou sabendo do outro. Isso acho que por meio de carta, né, João? Que Então, por carta, chegava. vai demorar. Vai, talvez lombo de burro, sei lá, de cavalo, até chegar, levava meses e meses. Levava tempo. E É, olha que Kardec tinha que ler, né? Porque ele recebia a comunicação de quase 1.100 espíritas sérios. Esses aqui não são sérios, não vou ler. Os aqui, esses são 1.100 espíritas sérios. Meu Deus, quanta coisa para Kardec ler. Né? Quanta coisa para Kardec ler. Um trabalho imenso. Quantas cartas o pessoal está escrevendo por mês? Se mandar 3, pelo amor, quase 1.000. Então vamos lá. Deus recompensa. Aí, claro, com certeza, né? O pessoal do Havre recebeu essa comunicação. Meu amigo, manda isso para Kardec amanhã. Mas outros receberam outra coisa, outro lugar, outra coisa. Manda para Kardec, manda. Aí ele vai tirar os princípios morais do Espiritismo. Como? Ele disse assim, eu estou refletindo aqui com a minha cabeça e recebi a intuição de que esse é um postulado verdadeiro da doutrina espírita. Não. Como foi, então, que Allan Kardec criou os princípios, a base real? Qual é a força moral do Espiritismo? De onde vem a força moral do Espiritismo? Foi algo que Jesus. Kardec disse? Não. Não. Como foi que foi isso? Ele recebe 20 cartas de lugares diferentes, de médios que nunca se viram, de linguagens distintas. Compara isso que está escrito com essa outra comunicação da França, com essa da Alemanha, com essa do Peru, com essa da Rússia. É tudo igual. Esse pessoal nunca se viu, nasceu e morrerão sem ter se visto, falam línguas distintas, mas se eu traduzir essa carta da Rússia, essa da Alemanha, essa em português, essa italiano, para a da França, elas são todas idênticas. E algumas são cópias literais uma da outra. Elas não são só iguais no conteúdo, elas são iguais na forma. Então, isso tem peso. Então, essa comunicação tem valor. Essa aqui ainda não. Essa aqui deixa para depois. Se chegar alguma coisa de outros lugares que confirmem isso aqui, então eu vou considerar como uma coisa verdadeira. Percebe qual é a força do Espiritismo? A universalidade das comunicações idênticas, no mínimo quanto ao conteúdo e muitas quanto ao conteúdo e à forma, originárias através de médiuns que falavam linguagens distintas, que nasceram e morreram sem nunca ter se visto. Essa é a força do Espiritismo. E ele, recebendo comunicação de 1.100 espíritas sérios, estava na condição de analisar esses pontos. Então, a segunda comunicação da Ema Livre em outro centro, no dia anterior, Ema Livre. Deus recompensa na outra vida os que sofrem na terra. Mesma mensagem, eu bendigo o fogo, bendigo o sofrimento, eu bendigo a prova. Na outra vida eu tenho recompensa por ter sofrido. Se eu levei uma vida de buscando a tranquilidade, pode esquecer. Deus, ele é todo justiça e misericórdia para os que sofrem no mundo. Parece que o sofrimento é um passaporte para o mundo espiritual superior. Ora, a própria crucificação mostra isso. Concede-lhes uma felicidade tão pura. Concede-lhes uma felicidade tão perfeita que não dá para melhorar. A tal ponto é tão pura e tão perfeita que vocês que estão aí na Terra não deveriam temer o sofrimento, nem mesmo temer a morte.
seja, e eu posso falar, porque eu morri incendiada. Não temam a morte incendiada. Não temam os sofrimentos do mundo, porque depois disso vai vir uma felicidade que não vai dar para melhorar. Ela é perfeita, não vai dar para melhorar. Meu Deus, vocês não estão me ouvindo. Se fosse possível, as pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios, as misteriosas finalidades, naturalmente de Deus. Mas não dá, você não está entendendo. Mas não dá. Mas a Terra, aí, ó, ela própria diz, mas a Terra é o lugar de provas imensas, quase sempre repletas de dores gravíssimas, dores atrozes. Pois bem, estou falando para vocês, resignai-vos, se elas vos ferirem profundamente. Tenham resignação diante das dores e das provas imensas. Inclinai-vos diante da suprema bondade do Todo-Poderoso. Caso ele vos sobrecarregue com fardos pesados, inclinai-vos diante dele. E quando vos chamar a si, depois de cruéis sofrimentos, vereis na outra vida, que é a verdadeira vida, quão insignificantes eram as provas, quão insignificantes eram as dores que sofrestes na terra. Só então, só aí, sereis capazes de julgar a recompensa que Deus vos reserva, que é uma felicidade que você não tem como melhorá-la. Mas isso, caso a queixa, caso o murmúrio não tenham penetrado os vossos corações. Né? Pode até encostar. A dor chegou agora por um acontecimento gravíssimo na minha família. Foi tocado de dor, mas amanhã você tem que estar melhor, depois já melhor, muita oração, muita oração, muita oração, depois de um mês bem melhor, 2 meses muito melhor, 6 meses. Eu tinha que passar por isso. Eu tinha que passar. Agora, eu estou melhor até psicologicamente, eu estou mais humilde, parece que a minha capacidade intelectual está melhor, estou mais capaz de compreender os outros, eu me resigno diante da agressividade alheia. Tudo o seu pensar veio do sofrimento, que foi muito pungente na hora, mas não penetrou no meu coração. Eu não permiti. Bem jovem, ainda deixei a terra. Deus houve por bem me perdoar. Então, vê, ela deve ter feito, tocou fogo em alguém. Tocou fogo em alguém. Né? Aí, tendo uma consciência lúcida, diz assim, puxa, eu quero passar por isso que eu fiz com o meu namorado. Tá bom, pode ir. Deus houve por bem me perdoar e me dar, porque eu estava mal depois do crime que eu pratiquei. Mas passando pela pena que eu próprio escolhi, ele me perdoou e eu próprio me perdoei. E me dar a vida dos que respiram, dos que respeitaram suas vontades. Eu também, apesar de jovem, não me comportei no brilhantismo juvenil, nem fui orgulhosa das minhas belezas ou do meu intelecto. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o coração, orai sempre, orai firmemente. Ele, Deus, é o vosso amparo na terra, Deus é a vossa esperança, ele é a vossa salvação. Ema Livre.
Que exemplos Kardec não tem dado para a gente, vou usar esse termo, para quebrar os nossos preconceitos da ignorância, né? Não, eu não quero morrer assediada. Não, pelo amor de Deus. Sei não, né? Se acontecer, o que eu quero depois, seja qual for a dor, é que eu esteja num lugar bom, porque o sofrimento pelo fogo vai durar 5 minutos. E eu quero viver 300 anos num outro mundo maravilhoso, em que eu até possa vir à Terra ajudar, servir, mas eu volte, enfim, que eu esteja bem por 300 anos, ainda que eu sofra uma prova gravíssima de 5 minutos. Beleza, gente? Então vamos lá, o próximo, né? É Dr. Vignali. Eu botei no Google Tradutor e botei para falar em francês esse termo aí. Senão eu ia falar Dr. Vignal, mas o Google Tradutor falou Vignali, antigo membro da Sociedade de Paris, falecido em 27 de março de 1865. Né? Então, 2 anos depois da Ema Livre, mais ou menos. Era um médico. Né? Na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e ótimo vidente, a quem se solicitara que se transportasse para junto dele e narrasse o que visse, respondeu o seguinte: se eu não me engano, eu tenho que falar assim, né, com toda a liberdade, se eu não me engano, esse é o caso que tem alguma revista espírita, em que se pediu para esse sonâmbulo lúcido e ótimo vidente, quer dizer, ele é um médium sonambúlico, né? Mas ele também é um sonâmbulo, quer dizer, bota ele em transe. Bota ele em transe, põe ele para dormir. Deixa ele entrar no estado de entorpecimento, de relaxamento do corpo. O espírito dele se liberta mais do que o comum das pessoas. Ele é um sonâmbulo. Ele não vive assim um sono comum. O espírito dele se liberta mais do próprio corpo e utiliza o próprio corpo para trazer as informações espirituais. Se ele é uma manifestação só de sonambulismo, ele traz dele mesmo. Mas ele também pode ser um médium sonambúlico. Ele recebe a informação de um espírito trazendo conhecimentos que ele não tem, mesmo estando no plano espiritual, né? Ou ele pode ser um médium sonambúlico. Mas, nesse caso, ele era um sonâmbulo lúcido. E, além de tudo, ele era um médium vidente. Se eu não me engano, na revista Espírita, alguém disse assim para ele: pula aí dentro do túmulo. Pula aí dentro do túmulo, ainda não jogou a terra, e fala o que você está vendo. Fala o que você está vendo a respeito do nosso companheiro aí, o Dr. Vignali. Olha, eu estou vendo aqui um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Opa, como assim? Provavelmente aqui, o Dr. Vignali, que morreu, ele ainda não está separado espírito-corpo. Não sei se ele está vendo os espíritos que fazem essa operação de desencarne, de tirar o espírito da carne, né? Lembram que isso está bem descrito no livro Obreiros da Vida Eterna. Primeiro insensibiliza o vago, depois insensibiliza os nervos da região torácica, depois insensibiliza os nervos da região cerebral. E aí, depois de insensibilizado, cortado algum grau de troca de informações entre o espírito e o corpo, por essa insensibilização, começa a tirar o espírito do corpo. Aí, beleza, começa no mesmo sentido. Começou a desligar das regiões
ventrais, do ventre. Aí sai uma energia, uma espécie de nuvem. Uma espécie de nuvem que é a energia espiritual. E, às vezes, essa energia espiritual está misturada, o que não deveria, com energias físicas. E, quando isso acontece, o desligamento espírito-corpo não pode ser processado rapidamente. Quer dizer, desligou a região ventral, desliga a região torácica agora. Aí junta mais energia espiritual, de alguns também física. Aí vai para a região cerebral, quebra lá alguma coisa. Aí é quebrar mesmo, quebra alguma coisa que vinculava o espírito ao corpo no quarto ventrículo cerebral, na fossa romboidal do cérebro. Pá! Aí sai uma luz, uma chama violeta que não dá nem para enxergar. E essa chama violeta absorve toda essa energia e reconstitui perispiritualmente aquele espírito. Igualzinho ao corpo físico. Mas ele não está muito maduro para morrer, não. Como disse a Ema Livre. Não, eu já estava madurinha para morrer. Não está muito maduro, não. Deixa ele vinculado aí. Não corta o cordão. Não corta o cordão ainda. Porque por esse cordão aí, no prazo de um dia e um pouquinho, energias físicas vão sair do espírito para o corpo e algumas energias do espírito ainda vão lentamente para o espírito. Quer dizer, então essa pessoa não se iluminou. Essa pessoa, apesar de ter praticado bem significativamente, a ponto de ter o direito de médicos para realizarem o seu desencarne, ele não está assim, com as propriedades perispirituais muito distintas do corpo. Ele não é ali a pura luz, não. A ponto de dizer, tchau, corpo, fui. Não é, não dá. Nele, então, eu estou vendo um trabalho extraordinário. Está um trabalho aqui no Dr. Vignali. Está um trabalho. Dir-se-ia uma massa que se agita. Ora, está falando do livro Obreiros da Vida Eterna de uma forma mais precária do que consta no livro Obreiros da Vida Eterna. Tem uma massa agitada aqui, uma energia, uma espécie de nuvem aqui, que se agita. E como algo que faz esforços para se libertar dela, né? Então, está separando aquelas energias espírito-corpo. Mas que tem dificuldades em vencer essa resistência, não está muito fácil. Não distingo a forma do espírito bem determinada, percebe? Então é aquilo que a gente falou, no Obreiros da Vida Eterna está muito claro isso. Desligando da região ventral para a cabeça, começa na região ventral, saiu uma energia, é uma massa, é uma espécie de nuvem, saiu da torácica, aumentou. Depois, quando quebrar e separar o espírito, sai uma luz que vai absorver e dar a forma ao espírito. Por enquanto, não está assim aqui nele, não. Por enquanto, não está assim nele. O espírito não está bem determinado ainda. Está algo ainda vinculado ao preso. Ali estou vendo um trabalho extraordinário, um esforço de libertação, mas ainda não se libertou, não. E lembra que a visão tem diversos graus, né? Como diz Aniceto para André Luiz na Vida Eterna, no livro Os Mensageiros. Ele diz lá, o que vocês estão vendo aqui nessa região umbralina, vocês não estão vendo tudo, não. Se vocês tivessem uma visão mais aprofundada, vocês iam ver, além dessa região escura, outras coisas mais graves. Então, talvez ele não esteja vendo a equipe de médicos aqui. Foi evocado o Dr. Vignali na Sociedade de Paris no dia 31 de março. Então, olha aí, no dia 27 de março, pulou um sonâmbulo lúcido, médium, vidente, dentro da cova, se eu não me engano, foi isso mesmo, tem que olhar na Revista Espírita. Mas depois de 4 dias,
ele mesmo vai se comunicar na Sociedade Espírita de Paris. Pergunta: caro senhor Viniali, todos os vossos antigos colegas da Sociedade de Paris guardaram de vós a melhor lembrança. A melhor lembrança, quer dizer, então, quando morrer algum parente nosso, o que a gente vai ficar fazendo? Vamos ficar chorando, dando uma energia de entristecimento, isso vai chegar para ele. Não, nós aqui da Sociedade Espírita Parisiense guardamos de você a melhor lembrança. E eu, particularmente, a das boas relações. Kardec era demais, né? Boas relações com todo mundo. Aliás, nunca interrompidas. Chamando-vos ao vosso meio, ao nosso meio, tivemos por objetivo, antes de tudo, antes da instrução, dar-vos um testemunho real da nossa simpatia, porque você percebe as nossas energias e não tem como mentir. Então vejam, todos os sócios aqui guardaram de vós a melhor lembrança e eu das nossas excelentes relações. E antes das perguntas, nós todos aqui queremos, e eu em especial também, testemunhar a simpatia que nós sentimos por você. Ficaremos muito felizes se quiserdes, ou se puderdes, se você quiser e puder, né? Porque pode ser que você queira e não possa. Ou pode até ser que você não queira, mas eu acho que não. Palestrar conosco. Venha palestrar conosco. Né? Caro amigo e digno mestre, todos eles, né, chamando Kardec de mestre. Vossa boa lembrança e vossos testemunhos, no plural, de simpatia, me sensibilizam bastante. Então, há dias, Kardec deve estar mantendo um estado oracional para ele, mandando simpatia. Se hoje posso vir até vós e assistir livre e desprendido a esta reunião de todos os nossos bons amigos, irmãos espíritas, grande mestre, é graças ao vosso bom pensamento, é graças à vossa assistência que vossas preces me trouxeram aqui. Foram as suas preces, mestres, que me ajudaram a libertar-me e desprender do meu corpo físico. Como dizia com justeza o meu jovem secretário, alguém que trabalhava para ele, né? Eu estava muito impaciente, ou médio, então. Eu estava muito impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite, mestre, eu empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar esse desejo impaciente de me comunicar. Vossas conversas e as graves questões que discutistes interessam-me vivamente e tornaram a minha espera menos penosa. Então, vejam, eles não começavam evocando, eles tratavam de assuntos espirituais, eram conversas, eram questões sérias a respeito da evolução humana, que isso abrandou o imenso desejo, a impaciência que ele estava por falar, porque ele também se interessa por esses assuntos. A espera ficou menos penosa. Perdoai, caro amigo, mas eu precisava manifestar o meu reconhecimento, o meu agradecimento, né? Porque foram vossas preces que me libertaram. Mestre, desde que eu te conheci em vida, tu foste o farol ao qual hoje eu estou entre os espíritos felizes. Sem a sua presença, mestre, o que seria de mim? Eu não estaria entre os espíritos felizes.
É isso que ele está dizendo, né? É isso que ele está agradecendo. Deve estar muito emocionado. Muito impaciente para falar. Deve estar muito emocionado. Eu não quero saber se lá está o Pascal, se está Santo Agostinho, não quer saber, eu vou falar. Eu vou falar. Eu quero falar. Eu quero falar porque o amor não tem barreira. Sabedoria não está à frente do amor. Né? Quem faz a oração, gente? Deus, Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, amigos bondosos da espiritualidade que estão sempre a nos acompanhar nesses estudos, aos espíritos aqui presentes, a todos os nossos amigos que aqui estão, os nossos inimigos, a todos aqueles que não puderam, Pai, estar aqui conosco, que as tuas bênçãos e a tua luz possam ser direcionadas a todos. Agradecidos estamos, Pai, a André Luiz e a Kardec, que tanto nos esclarecem, nos dando um horizonte, Pai, a ser perseguido, nos direcionando em busca do teu caminho. Agradecidos estamos, Pai, em poder compartilhar esse estudo com amigos, com todos, Pai, porque está lá colocado no canal, Pai, que qualquer um pode acessar. Qualquer um, Pai, que busque a tua luz, que possa encontrar. E te pedimos, Pai, que permaneças conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Tchau, gente. Boas férias, então. Tchau, gente. Obrigada, João. Férias, até a próxima. Um abraço, gente. Fiquem com Pessoal, de Deus. sexta até sexta, que ainda temos aula, né? Sexta ainda tem. Ainda temos. Tchau. Valeu, João, gente. boas férias. Tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.